Enquanto o pessoal está chegando, a gente vai dando as boas-vindas a quem já está aqui para mais um Encontros para a Mudança de 2021, é o segundo do ano, e a gente tem um prazer imenso de fazer esse encontro na última quarta-feira do mês. Os encontros são um momento muito prazeroso na consultoria de trazer o que a gente gosta de fazer, que é conhecer e transformar. Então, a gente faz alguns movimentos no mercado, tanto na área de blog, do site, né? Hoje a gente publica blog 2 vezes por mês no nosso site para incentivo a fomento desse conhecimento, pesquisa, fizemos pesquisa no ano passado, vamos fazer uma pesquisa esse ano de maturidade de transformações das empresas, vai sair aí entre julho, mais ou menos, a gente está liberando uma pesquisa nova, e a gente tem esses encontros como uma das nossas práticas já há alguns anos. Os encontros nasceram lá em 2012, quando o mundo ainda era totalmente presencial, e a gente começou chamando de café com mudança, depois virou encontros para mudança, eram encontros de 2, 3 horas, onde a gente fazia, sinto falta disso, de um café da manhã, era muito divertido, ia para um local com o café da manhã e ficávamos lá juntos, sempre com um grupo de profissionais, discutindo sobre... Peraí, deixa eu voltar aqui. Discutindo sobre... Ele andou sozinho, sabe? Eu fui admitir uma pessoa e ele andou. Então, a ideia dos encontros é um bate-papo, é um encontro onde a gente reúne profissionais de todo o mercado, de N mercados, de N características, para discutir um tema. Esse ano a gente vai falar de desenvolvimento humano ao longo do ano todo. E a ideia é isso, trazer um tema e fazer com que ele se propague cada vez mais. Essa é a nossa ideia. É um encontro de profissionais, então sintam-se em casa para conversar sobre o tema. E para conversar sobre esse tema, que é agora de resiliência, a gente tem um próximo tema que vão ser das organizações ágeis e como é que é o desenvolvimento de pessoas em organizações ágeis, vamos falar de conflito. A Fátima Pates, que está aqui, vai ser a puxadora desse tema, junto com uma colega dela, para falar do conflito como um caminho para a gestão das empresas. Vamos falar de neurociências, relações interpessoais, e aí a gente está organizando essa agenda para que todos os meses a gente tenha esse encontro para mudança. E hoje é resiliência. Resiliência como uma estratégia individual frente às mudanças, e a gente tem um prazer enorme de ter aqui 2 pessoas que são apaixonadas pelo tema, estudiosas do tema, que é a Mônica e a Nilza. Eu não vou ler esse texto, ele só está aqui, vocês leiam, mas a Mônica e a Nilza são pessoas apaixonadas pelo tema e que vão nos fazer navegar sobre essa questão chamada resiliência, que a gente sabe que é importante, que precisamos ter, e que agora a gente vai ter mais clareza do que se trata a resiliência e como nos transformarmos em pessoas resilientes. Né? Muito obrigado, Mônica, muito obrigado, Nilza, por terem aceito o convite de vir aqui trocar essa conversa com todos nós. A palavra é de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal, bem-vindo todos. Vamos começar com a nossa conversa principal, que é resiliência. Mônica, Nilza, com vocês. Ok. Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, e que nos deixa bastante felizes, porque, como a Lilian falou, somos apaixonadas pelo tema, né, e ele vem norteando aí os nossos trabalhos já há bastante tempo. Então, o convite hoje, né, é fazer um caminhar juntos, né, sobre esse tema. O tema é longo e tem bastante coisa, então aqui a gente quer incitar a reflexão e que vocês saiam daqui curiosos, né, para saber mais. Eu sou uma pessoa egressa de recursos humanos, sou consultora já há algum tempo em gestão de mudança, mas principalmente apaixonada por ouvir pessoas, histórias, construir projetos de vida e a resiliência que vem, como é que eu falo, vem suportando e vem dando aí bastante terreno para a gente poder cultivar e desenvolver. Nilza. Bom, eu sou a Nilza,
Minha formação é comunicação, venho da área de comunicação. Fala um pouquinho mais alto. Está muito Lili. baixo. Aumentar o seu... Um pouquinho aqui, peraí. O seu som. Aumentando, melhorou? Melhorou muito. Show. Muito bom, gente. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e a oportunidade. É sempre um desafio, é sempre um frio na barriga, mas é muito bom poder compartilhar aquilo que a gente acredita de fato, né? Então, a minha formação é comunicação, venho da área de comunicação mesmo, trabalhava com pessoas, mas sempre com eventos corporativos, grandes empresas, e a resiliência veio para a minha vida com uma experiência pessoal e que transformou e que virou a minha vida de verdade. E acredito mesmo aí como quase uma filosofia de vida mesmo. Então, o que a gente quer trazer para vocês hoje não é apresentar como é agora a ferramenta que vai mudar a sua vida ou que ela vai... são pílulas, é muito rápido, você consegue, nada disso. O que a gente quer trazer é uma reflexão, é uma troca, realmente um compartilhar e apresentar para vocês uma nova forma de olhar para o mundo, uma nova forma de entender algumas coisas que podem fazer muita diferença na vida da gente. Não é simples, não é fácil, mas é um investimento que vale a pena. E aí eu queria começar, aproveitando já que já estou com a palavra, eu queria convidar você a escrever aqui no chat, até para a gente conseguir direcionar um pouquinho mais aqui o nosso bate-papo, e começar a entender e conhecer vocês, porque não dá para a gente abrir para todo mundo se apresentar, mas conta para a gente, conta para todos nós e conta para mim e para a Mônica, como é que você chega nesse encontro? Você chega com que expectativa, o que você busca, ou mesmo como você chega cansado, você chega ansioso, hoje estamos no meio da semana, se você quiser escrever no chat, por favor, pode escrever no chat, que aí a Mônica, a Lilian vão nos ajudando também, mas como você chega? Então, se você puder escrever, a gente vai ficar feliz. Compartilha com a gente como é que você chega neste momento, por favor. E aí já começamos depois a nossa apresentação. O pessoal está assim, pensando o que eu escrevo no chat. Ah, boa noite, eu chego curiosa e interessada pelo tema, falou a Ana Lúcia. Curioso, a Fátima também disse, a Fátima Passi disse curiosa e interessada pelo tema, e um pouco cansada pelo dia. A Cíntia disse, com a expectativa, Cíntia Cerotti disse, expectativa de aprender algo que ajude a ser mais resiliente. O Orlando disse, muito interessado. O Juliano, oi Juliano, tudo bom? Animado para aprender sempre. A Maria de Fátima disse, a Teixeira, buscar outras visões sobre resiliência, tão importante em toda a nossa vida. Legal, gente. Muito bom, gente. Muito obrigada por compartilhar. A Lígia falou, mais aprendizados e trocas. É isso que ela também tem como expectativa. Muito bom. Tá ótimo. Tem gente, já estamos em 27. Eu vou pedir para as pessoas manterem os seus microfones no mute, para evitar o ruído da casa. Caso isso não aconteça, a gente mesmo fecha, tá? Tá bom. Bom, então vamos lá. Vou começar a compartilhar com vocês a apresentação para a gente ter uma ideia, né, do que vai ser a nossa noite hoje, o que a gente vai compartilhar com vocês inicialmente, tá bom? Bom, o tema, então, é resiliência como estratégia individual frente às mudanças. Então, como a Nilza comentou, é um tema bastante extenso, com bastante informação, mas o principal para nós é justamente a gente trazer para vocês esse outro olhar, que é o olhar baseado nos estudos que a gente vem desenvolvendo. Então, a gente vai realizar uma enquete, antes do início, a gente já vai fazer isso com vocês para entender um pouco de mitos e verdades sobre resiliência. Os temas de hoje são como o nosso comportamento, como é nosso comportamento frente ao estresse. Primeiro, para falar de resiliência, a gente precisa falar sobre estresse.
como eu vejo o mundo e como eu reajo frente ao estresse. No segundo momento, a gente vai falar de resiliência. Só um minutinho, gente, que tem um som aqui. De resiliência como aprendizado para a vida. Contar para vocês as 8 áreas, essa postura frente à vida, que é esse olhar que a gente atua. E, por último, instigar vocês a como desenvolver comportamentos resilientes, na verdade, falando sobre autoconhecimento e pensar estrategicamente. Para a gente começar, então, eu vou parar o stop share aqui, no share, e vou pedir para a gente colocar, então, uma enquete. Vou abrir a enquete, então. Legal. Oi. Quer que eu abra, Mônica? Pode abrir, Tá por bom. favor, Lilian. A enquete é o seguinte: quais afirmações abaixo, na sua opinião, definem o que é resiliência? Vocês podem escolher mais de uma opção. Então, por favor, respondam, e aí a gente vai ver o resultado e compartilhar um pouquinho aí da percepção de vocês. 90% respondeu, então, que transformar a experiência de enfrentamento do estresse em aprendizado e amadurecimento. Bem interessante. O segundo mais votos, tem 2 também bastante votados, que é enfrentar as adversidades buscando agir com equilíbrio e adaptar-se às mudanças com equilíbrio. Então, são as 3 principais que o pessoal escolheu. E realmente são sobre o que a gente vai conversar hoje sobre resiliência. O que são mitos, na verdade? Os mitos são adaptar-se após uma adversidade, você voltar ao normal, ao que se era antes. Depois do enfrentamento de uma situação de estresse, a gente nunca volta ao que era. A gente sempre tem uma mudança, ou uma reflexão, ou não, mas a gente nunca volta ao estado original. Então, são alguns dos mitos que a gente tem. Resistência como resistência à pressão, é muito comum esse tipo de análise. Então, realmente, as pessoas têm ainda essa ideia de que resiliência é resistência, é o suportar. E a gente vai contar um pouquinho para vocês que a coisa não caminha por uma outra forma. E tem aqui também uma outra, também foi votada, que ser resiliente é suportar rigidamente situações difíceis, que entra no mesmo caso de resistência à pressão. A resiliência não é resistência. A resiliência trabalha justamente com o enfrentamento das adversidades, buscando agir aí com equilíbrio. Nilza, você quer completar? Não, Mônica, para mim está tranquilo. 90% acreditando como a resiliência, o que é resiliência científica, eu acho que a gente já tem meio caminho andado. Não, e é muito bacana esses mitos que aparecem, que é a questão da resistência, a questão do voltar à condição original, porque é uma coisa que a gente vem trabalhando e é muito comum realmente, inclusive nos mais variados canais, esse tipo de coisa. Então, perfeito, gente. Agora, o convite, então, é para a gente trilhar esse caminho juntos com relação à resiliência, tá bom? Mônica, acho que vale a pena citar que um outro mito que é muito comum, que a gente ouve muito, que resiliência é apanhar sorrindo, né? Também. É aquela coisa de resiliência apanha, mas sorrindo ali, gente, pleno, né? E não é verdade, não. A gente chora sim, a gente vive, a gente passa pelo sufoco da mesma forma. A resiliência não nos blinda, né? Então é importante colocar isso. Bem legal. Ok. Agora eu vou passar, então, para vocês colocar aqui, então, os slides e a gente vai... E assim, qualquer pergunta ou qualquer dúvida, a gente vai colocando no chat, na medida do possível a gente responde, mas ao final a gente vai deixar um espaço de 10, 15 minutos para a gente poder conversar um pouco mais, tá bom? Então a gente vai tentar ser bastante criteriosa aí no horário. Vamos lá. Bom, fizemos a enquete, já começamos aí, então, aquecendo para a nossa conversa. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é o que é o estresse. A gente não pode falar de resiliência sem falar antes do estresse. Então, o que é estresse? Estresse é definido como uma reação física e emocional às demandas
adversas, os problemas, as coisas que nos colocam em situações bastante difíceis. Tá? E o que gera, né? O que são fatores geradores de estresse? São os acontecimentos que geram impacto em nossa vida. Os estudos mostram que existem uma série de eventos que podem ser considerados universais, ou seja, são eventos estressores que acontecem para a maioria das pessoas e, de um modo geral, causam, né, desconforto, separação, o desemprego, né, as doenças. E hoje a gente vive um cenário muito complexo, né, e muito difícil, referente a justamente esse momento que a gente está vivendo agora. A terceira questão é o que gera o estresse. E é interessante a gente observar, pessoal, o seguinte, que cada um de nós tem uma reação diferente aos fatores estressores, mesmo estando na mesma situação. Então, o desemprego ou o divórcio, em cada um de nós, ou mesmo numa família, na mesma situação, causa reações diferentes. Por quê? Porque o que gera o estresse não é o que acontece, mas é o modo como eu reajo à situação. É o modo como eu reajo àquele evento. Não é o fato em si, mas a reação, mas a percepção é que desencadeia a nossa atitude frente ao estresse. A percepção dos eventos que a gente está chamando de eventos estressores parte a partir de 2 pontos básicos. Diante de uma situação difícil, o primeiro ponto é o reconhecimento se aquele evento é uma ameaça, é um perigo potencial e ou um desafio. O segundo ponto é a minha avaliação de como eu sou capaz ou tenho aptidão para lidar com essas condições adversas. Isso torna os acontecimentos sempre carregados de significado muito pessoal e único. O mesmo evento pode ser visto por uma pessoa como uma catástrofe e para o outro não passou de um aborrecimento menor. Então, aqui, o modo como cada um de nós, o que gera o estresse é o modo como cada um de nós reage à situação. Reforçando, não é o fato em si que desencadeia a reação, mas a nossa percepção do cenário como um todo. Se a nossa percepção é o que desencadeia a nossa reação, como é que eu vejo o mundo? Através de que lentes, né? Usando aí essa lente que a gente colocou, a gente vê o mundo. A gente vê o mundo através das nossas crenças. Né? O que são as nossas crenças? São o que determinam a forma como eu olho os problemas e os desafios do dia a dia. Na infância, na nossa família, na escola, na nossa comunidade, ou seja, onde a gente vive, a gente desenvolve o nosso modo de pensar. Nós, sobre o outro e sobre o mundo que nos cerca. São as nossas crenças, são as nossas convicções, são os nossos princípios, são os nossos valores. Essas crenças é que norteiam a nossa tomada de decisão diária, muitas vezes sem nos darmos conta. Só que essas crenças podem ser tão profundas, tão arraigadas, esses valores podem ser tão fortes, que eles acabam se tornando verdades absolutas sobre as quais a gente não questiona mais. O impacto disso na nossa vida é que eles podem distorcer os fatos, a realidade dos fatos, e fazer com que a gente não tome as decisões mais adequadas frente à realidade que está nos afetando, nos impactando. E aí, eu coloco, a gente coloca 2 perguntas para instigar vocês, começarem a refletir sobre, né?
verdades absolutas você absorveu ao longo da sua vida? Que crenças, que convicções tão fortes, tão arraigadas, que se tornam verdades, e você acaba absorvendo e olhando a vida através dessas verdades. E você vai saber o quanto essas verdades absolutas são verdades mesmo fortes, a partir do momento de como elas estão impactando na sua dia a dia, no seu resultado, na sua vida. Então, aqui ficam a primeira duas questões aí para vocês irem refletindo. Se a gente comentou, então, que o estresse vem de como eu percebo a situação, de que forma a gente reage ao estresse? E aqui eu vou contar um pouquinho para vocês desse quadro, que é um dos pilares aí do trabalho que a gente desenvolve. Aqui eu vou dar uma pincelada geral, depois, mais à frente, a gente vai trabalhar um pouco mais isso. Bom, com base nas nossas crenças, podemos ter comportamentos diferentes frente ao estresse. Nós podemos ter comportamentos que a gente chama de padrões comportamentais ligados à intolerância, à passividade ou ao equilíbrio. O que é cada um desses padrões? Padrões, na verdade, as pessoas não são intolerantes, são padrões comportamentais, são tendências. São pessoas que têm, frente a uma situação de estresse, uma reação exagerada. O sentimento que domina é a raiva, e ela tem uma tendência a atacar a fonte de estresse, aquilo que a incomoda. Então, é uma reação de ataque. Outras pessoas, ou em outros momentos também, têm um padrão comportamental de tender a uma passividade. A situação estressante acontece, ela tem pouca reação, ela não consegue atuar. Ela tem um sentimento de tristeza, e o comportamento acaba sendo de acatar a situação, de não resolver a situação. A tristeza e a raiva são emoções que passam pelo nosso dia a dia, pela nossa vida a qualquer momento. A questão central aqui é um momento em que aquela intolerância, aquele comportamento, aquele padrão comportamental de intolerância ou de passividade, passa a ser um padrão mesmo. Ou seja, frente a uma situação de estresse, existe um padrão absoluto. Ou seja, a pessoa age de forma extremada, ou mais pro ataque, ou mais pro acatar. Vou dar um exemplo, por exemplo, nesses casos, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que tende à passividade, muitas vezes, é aquela que você vê que ela tem em mente o seguinte: eu não vou fazer nada com a situação, e não vai mudar mesmo. Pessoas que têm uma tendência mais à intolerância são aquelas que não levam desaforo para casa. Bateu, levou. Qual é, então, o caminho do meio, né? É o equilíbrio, né? É um comportamento de equilíbrio, naquele em que você tem controle sobre você e também consegue ter algum controle sobre a situação, naquilo que é possível você controlar na situação. A flexibilidade, que é esse comportamento, envolve o quê? Envolve eu analisar prós e contras da situação. Então, exige aí uma reflexão. Exige que a pessoa dê uma resposta nova para uma situação nova, ou dê uma resposta nova para uma situação que ela já está habituada, mas que não está resolvendo. E o interessante da questão da flexibilidade e da resiliência é que a resposta é muito individual. É naquele momento, naquilo que ela precisa. Então, você pode, por exemplo, ter numa situação de estresse, uma situação de recuo. Você está numa reunião, hoje em dia, aqui né, a gente vive nessa tela, mas você está numa reunião, numa situação muito difícil, você não sabe qual a atuação, você tem uma tendência a querer discutir, você fala, gente, vamos parar para o café? Vamos dar uma pausa? Vamos tomar uma água? Ou você sai da reunião, não se manifesta e vai buscar alguém para tocar uma ideia, ou simplesmente sai de cena, falando, não, agora não é hora de eu falar. Eu vou agir recuando, eu vou
olhar a situação, para que eu não tenha uma reação extremada naquela situação. Ou pode ser o contrário também. A flexibilidade também nos ajuda a ousar. Naquele grupo com o qual eu não tenho facilidade de conversar, eu não tenho facilidade de me colocar, eu coloco uma opinião, eu checo uma informação, eu busco olhar e falar assim. Ou então, numa situação mais difícil, quando você tem uma relação em que aquele comentário te impactou negativamente, você conseguiu usar de um comportamento assertivo e se colocar de forma objetiva e clara, baseada em fatos e dados, e não em emoção. Então, a reação do estresse, com relação ao estresse, de acordo com o nosso momento, pode tender para intolerância e passividade. O nosso caminho vem aí para o equilíbrio, que é através da flexibilidade, de olhar as situações, tomar decisões sobre elas, avaliando prós e contras. E aí, quem nos ajuda com isso é a resiliência. É a resiliência que é essa capacidade de enfrentar as adversidades, como a gente colocou lá no início da enquete, buscando agir de forma estratégica para prosseguir diante de situações de estresse com equilíbrio, né? Nem tendendo a passividade, nem tendendo a intolerância, né? Buscando aí um caminho de flexibilidade. Dar novos significados, aquelas crenças e convicções lá que a gente começou no início, que provocam muitas vezes dores físicas e emocionais. E por último, na verdade não por último, mas mais uma colocação, na verdade, é ter sabedoria para se adaptar às mudanças, transformando as situações adversas através do aprendizado e do amadurecimento. Então, aprendizado vai ser uma palavra que a gente vai usar bastante ainda hoje, durante essa noite. E aí, eu vou colocar para vocês uma situação. Gente, quando eu estou assistindo, maratonando seriado no Netflix, eu não preciso da resiliência, ok? É o meu momento de conforto. Eu estou bem, estou feliz, né? Estou lá com a minha pipoca, a minha bebida, talvez sozinha, né? Nesse momento de pandemia, mas eu estou feliz. A resiliência vai ser necessária em que momento? Na verdade, quando, por exemplo, digamos que de manhã cedo, você teve uma discussão, uma conversa mais difícil com alguém, e você não resolveu a situação. Essa situação ficou pendente. Você tem algumas tomadas de decisão aqui. Você pode, por exemplo, assistir seu Netflix, maratonar sua série e falar, eu resolvo isso depois, isso não é para eu resolver agora, isso não vou resolver isso agora, isso não é para mim nesse momento. Ou não, você fala assim, não, gente, eu quero uma tarde de sossego, eu quero uma tarde feliz. Deixa eu conversar com essa pessoa para entender um pouco do que está acontecendo. E aí, de alguma forma, você lidou com a situação para você ter o seu bem-estar. O que acontece muitas vezes com a gente? Eu não tomei nenhuma decisão, eu não deixei a situação para depois efetivamente, né, conscientemente, eu não resolvi, e aí durante a maratona, você vem com aquele pensamento constante, dizendo, por que eu falei? Por que eu disse? O que eu devia ter falado? Por que ele falou aquilo para mim? Ou seja, eu sou inundado de pensamentos e reações, e você vai... E aquilo que seria para você um momento de felicidade, acaba sendo um momento de desconforto. Daí que a resiliência está no cotidiano, no nosso cotidiano, né? No momento em que eu dou a medida exata para a situação que me incomoda, a profundidade, a dimensão e o espaço que ela tem efetivamente na nossa vida. É uma atenção e é treino, e que a gente vai falar mais um pouquinho. Então, para isso, a essência da resiliência é autoconhecimento. É a capacidade de compreender a si mesmo, de conhecer a sua essência, é o autoconhecimento. Isso de forma, uma observação sincera, de ver outras possibilidades e de que novas portas se abram.
Então, aqui, o autoconhecimento gera o quê? Maior consciência das minhas atitudes, das minhas reações frente a situações adversas. Essa consciência, como eu falei para vocês, gera o quê? Flexibilidade para eu tomar decisão. Prós e contras, o que é bom, o que é ruim, o que me atende, o que não me atende, ou por que eu não sei o que fazer. Porque isso também é consciência. Eu não sabia ainda como lidar com isso. Essa flexibilidade gera autenticidade e gera criatividade para soluções. Adaptabilidade e versatilidade para lidar com as questões adversas. E pode culminar com o aumento da produtividade pessoal, profissional, trazer leveza e trazer cada vez mais o senso de propósito. E aí, estar resiliente. O que é isso, né? Resiliência é um atributo. Todos nós nascemos com a capacidade de exercê-la. Nós não somos resilientes. Resilientes não é uma chegada. Resiliente é estar resiliente frente às situações. Não é um caminho que eu vou chegar lá ao final e falar assim, olha, agora eu sou resiliente, pessoal. Não. Por quê? Porque há momentos que eu posso estar resiliente para um desafio e não para outro. Ou ainda mais nesse exemplo. Eu posso estar menos resiliente para um desafio hoje que eu estava 5 anos atrás. Desenvolver a resiliência, efetivamente, é o que nos prepara para o enfrentamento do estresse. Por isso, a gente considera a resiliência como uma jornada. Nilza, quer completar? Liga o microfone, Nil. Espera aí, pronto. Não, Mônica, é o que tá mais claro. se ouve hoje em dia. Liga o microfone. Vamos lá, querida, vamos lá. Não, tá claro, sim, e a gente vai esmiuçar um pouco mais ao longo aqui do nosso bate-papo. Então, tranquilo. Então, vamos lá para o segundo bloco, Nilza. Muito bem. Eu e a Mônica temos uma formação nessa metodologia chamada abordagem resiliente, que foi desenvolvida pelo Dr. George Barbosa, e todo o fundamento desse trabalho de resiliência, esse novo conceito, eles trazem uma atualização do tema. E tem como pressupostos aí a teoria cognitivo-comportamental e a psicologia positiva. Nessa abordagem resiliente, como a gente chama, a resiliência é esse atributo que a Mônica acabou de falar, que todos nós nascemos com ela e com a capacidade de exercê-la. Mas, e como a Mônica também explicou, gente, a questão das crenças, né? O que é crença? Crença é tudo aquilo que eu acredito com convicção. Agora, imagina a gente começar a avaliar todas as crenças que a gente viu na vida, né? Que a gente passou na escola, na família, com a cultura que a gente teve, de onde a gente veio. E aí, a abordagem resiliente, ela conseguiu organizar essas principais crenças em 8 áreas essenciais. E esse é o exercício de hoje, a gente entender como que funciona isso. Agora, o desenvolvimento de comportamentos resilientes se dá por meio de um processo de aprendizagem. Isso significa, de novo, retomando o que a Mônica falou, né? A essência da resiliência é o autoconhecimento. Então, gente, esse é o ponto principal, tá bom? Próximo, Mônica, por favor. Bom, e uma pergunta que todo mundo faz é assim, tá bom, né? Então, nós vamos olhar aí a metodologia da abordagem resiliente sobre as 8 áreas que a gente vai esmiuçar, mas, assim, já existe um resiliômetro? Dá para a gente medir? Como que é possível? Então, existe, sim, uma ferramenta com fundamentação científica chamada Quest Resiliência, e que, ao final desse nosso bate-papo, vai ficar mais claro quando a gente apresentar as 8 áreas. Mas esse Quest Resiliente, ele é um mapeamento dessas 8 áreas que a gente vai falar e desse perfil comportamental que a Mônica apresentou. Se a gente tem uma tendência, uma inclinação para a intolerância, para o atacar a fonte do estresse, ou se a gente tem uma tendência para a passividade, que é o acatar a fonte do estresse. E o Quest Resiliência, dentro dessa metodologia, a gente pode usar, assim, mapeamento de equipe para ver fortalezas, pontos a trabalhar.
pode ser num processo individual, que é o processo de coaching, que a gente trabalha muito, né? E em consultorias e mentorias. Uma coisa que é muito importante dizer é que nós estamos falando sempre do perfil comportamental, não tem nada a ver com o nosso perfil psicológico, tá, gente? Então, ao final, a gente fala um pouquinho mais sobre o Quest. Próximo, Mônica, por favor. Bom, para a gente começar a entender essa questão, então, como a Mônica falou, de ser um treino diário e sendo um processo de aprendizagem e sendo o autoconhecimento a essência da resiliência, então tem 3 pontos aqui, tem um caminhozinho para fazer que a gente chama de ciclo virtuoso, que significa que é a questão da percepção, da consciência para a transformação. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso. O que é a percepção? Percepção é a forma quando a gente reconhece a forma como vemos ou abordamos o mundo. Tem a ver o quê? Com as nossas crenças e convicções. Como que nós fazemos escolhas? Como que nós lidamos com a mudança? Compreender como agimos e reagimos diante das adversidades, dos desafios, né, que estamos vivendo hoje. Então, aprofundar o autoconhecimento para ampliar a consciência da importância da autoaceitação. A hora que eu percebo, eu consigo começar a enxergar como é que eu sou, né? A consciência, gente... e uma coisa importante dizer da percepção. Gente, aquilo que a nossa mente presta atenção, ela se torna o nosso mundo. Né? E quantas vezes nos agarramos muito forte nas nossas crenças, em coisas que nós acreditamos com tanta convicção, a gente corre o risco de ficar cego para a realidade e enxergar apenas o que se encaixa na forma como a gente acredita. Então, muitas vezes, e principalmente agora na pandemia, gente, a gente não é, né? Você não é os seus sentimentos e nem a história que a sua mente te conta para que seus sentimentos e pensamentos façam sentido. Meio complicado, mas espera aí que a gente já vai explicar um pouquinho mais. Quando a gente começa a ter... Não, volta um pouquinho, Mônica, por favor. Ai, desculpa. Eu falei só da percepção. A consciência, gente, é o ressignificar e reorganizar as verdades. A hora que a gente se percebe, começa a perceber como é que a gente reage, a gente começa, então, a ressignificar e a reorganizar essas verdades, as convicções, o que impacto que elas causam no nosso dia a dia. E aí é para mudar comportamento que impedem ou comprometem o que aspiramos ser ou como desejamos viver. Quantas vezes a gente não fala assim, eu queria tanto tal coisa, mas, gente, não dá certo, está sempre emperrado, estou tão desmotivada. E o que é que está acontecendo, então? Quando a gente começa a ter a percepção, a trazer para a consciência, a gente começa a ressignificar e reorganizar essas nossas verdades. E, por fim, quando isso acontece, quando trazemos da percepção para a consciência, a transformação começa a acontecer. O que é a transformação? Começamos a nos tornar flexíveis e adaptáveis na forma de pensar. Quando a gente fala de flexibilidade e resiliência, é uma flexibilidade mental, é na forma de pensar. Então, a gente começa a ficar mais flexível e adaptável na forma de pensar para fazer escolhas conscientes, a gente se torna consciente da escolha, a gente consegue fazer escolhas mais saudáveis, mais estratégicas e que sustentem comportamentos coerentes com a construção do mundo que eu quero. Eu falo uma coisa, mas eu ajo de outra forma. A gente não é assim, né? Uma ambiguidade o tempo inteiro. Mas é fundamental a gente estar aberto para essa mudança. Estar pronto para desaprender e aprender com saúde e alegria. Aí sim, Mônica, agora é o próximo, por favor. Gente, então, esse ciclo virtuoso de percepção, consciência e transformação, que é o que a gente fala, é o que gera a resiliência. Então, na verdade, a resiliência é a habilidade resultante de manter todo esse ciclo constante e contínuo, aprimorando e visualizando o novo para transformação e ressignificação. Então, a gente percebe, a gente toma consciência, e a hora que a gente toma consciência, a gente tem condição de se afastar e falar, o que eu quero exatamente? O que isso me traz? Quanto de energia eu vou gastar? Quanto de energia eu vou despender? E aí tem a transformação que me permite
viver e administrar aquela questão lá daquele trânsito do atacar, do acatar, enfim. Próximo, Mônica, por favor. Bom, a Mônica mostrou lá atrás para vocês como que essa tendência, né, nossa inclinação aí para comportamentos, né, esse perfil comportamental diante de situações de estresse. Tem a intolerância e você tem a passividade. E já está muito claro que isso tem a ver com as nossas crenças, com a forma, o que a gente acredita com convicção, né? E aqui, esse desenho torna um pouquinho mais claro, que agora que a brincadeira vai ficar interessante, gente. Sem dúvida, nós devemos buscar o equilíbrio, né? Buscar a flexibilidade. Mas a gente é humano, gente. Então, tem dia que a gente vai estar um pouco mais no equilíbrio, mas às vezes a gente vai tender para a passividade, às vezes a gente vai tender para a intolerância, e assim nós vamos levando. Mas, sem dúvida, a nossa busca, o nosso desejo, sem dúvida, é o equilíbrio. Mas o importante de dizer aqui nesse quadro, gente, é o seguinte: quanto mais nos afastamos do verdinho ali, do equilíbrio, indo para as extremidades, mais nós gastamos energia, mais nós estamos expostos, mais nós estamos vulneráveis. E não é um vulnerável no sentido de falar de estar vulnerável, não. É estar vulnerável de não perceber riscos e perigos. Então, quando a gente se afasta da resiliência, do equilíbrio e da flexibilidade, a nossa tendência é a enrijecer para os extremos, né? É ter comportamentos mais exagerados. E aí nós vamos começar a brincar aqui um pouquinho com vocês, explicando melhor. Mas olha, o que eu preciso que vocês prestem atenção? E se tiver papel e caneta agora, pega aí que é o momento da gente começar a se autoavaliar. Isso aí. Esse é o convite, né? Vamos lá. Muito bom. E aí, gente, vamos lá, só para entender. Lembra que eu falei lá que a metodologia, né, da abordagem resiliente, ela reuniu as principais crenças em 8 áreas. Pode entrar, Mônica. Né? Nós desenvolvemos, ao longo da nossa vida, como a Mônica já falou, crenças e convicções acerca de nossas habilidades em lidar com as coisas que nos acontecem. Nós fomos criando convicções e crenças, ou acreditando em algumas coisas que nos levam a agir e a usar as nossas habilidades e nossos talentos para resolver as coisas que nos acontecem no dia a dia. Não é isso? Mas a grande questão é assim: todo mundo aqui é profissional, todo mundo trabalhando, todo mundo se relacionando, todo mundo em casa com essa questão toda da pandemia, essa questão de mudança. E aí a pergunta que não quer calar, assim, o que faz você pensar que a forma como você reage para resolver um problema que é contínuo, sabe, aquele problema do trabalho, aquele problema de relacionamento, aquele problema de discussão com a mulher, com o marido, com o filho, com a sogra, e que você está lá 20 anos, 15 anos respondendo da mesma forma, e você vai lá e fala, tal, e você tenta usar sua habilidade para lidar com aquilo, o que faz você pensar que a forma como você reage, a forma como você usa as habilidades te favorecem 100%? Ok, vocês podem responder para mim que, Nilson, resultado. Mas o que faz você pensar também que esse resultado não pode ser diferente, né? Então, as principais crenças foram agrupadas em 8 áreas essenciais da vida que compõem a resiliência. E é disso que a gente vai começar a falar agora, tá bom? Então, vamos lá. Aqui estão as 8 áreas, gente. Análise de contexto, autocontrole, conquistar e manter pessoas, empatia, sentido da vida, otimismo com a vida, leitura corporal e autoconfiança. Vamos lá. Gente, eu vou falar de uma forma meio rápida, porque senão a gente não vai conseguir falar de todas elas até o final, tá bom? Mas eu quero dar uma visão para a gente tentar fazer uma leitura, uma autoavaliação aqui, tá bom? Então, próximo, por favor. Vamos lá. Olha, gente, a questão aqui é assim. Lembra lá das lampadinhas. Lembrem das lampadinhas. Tem o centro do equilíbrio, e aí você tem a lampadinha para o lado esquerdo, que era da intolerância, e a amarela lá do outro lado, que era da passividade. Eu vou falar agora para vocês o que é a área, o que contém essa área, e eu vou dar exemplos para vocês de extremos. E você vai se autoanalisar e pensar assim,
Eu acho que eu estou mais para a tendência, para a inclinação de ser mais para passividade, ou não, acho que eu sou mais intolerante. Tá bom? Só para a gente ter uma noção e uma prática do que é, de fato, resiliência no dia a dia e o que é esse exercício desse ciclo virtuoso. A primeira área que a gente vai falar é a análise de contexto, que a gente chama até de uma área guarda-chuva. Análise de contexto é a capacidade de enxergar e interpretar a realidade, identificar consequências das decisões, analisar razões e motivos e definir prioridades e planejar suas ações. O que isso significa? É a gente conseguir olhar para o que está no nosso entorno, o que estamos vivendo no trabalho, em casa, na família, e perceber a realidade. Quando a gente fala dos extremos de análise de contexto, é aquela questão de quando a gente fala de intolerância lá na ponta, gente, é aquela coisa quando eu olho e falo assim, olha, isso é desse jeito e eu acredito que nada deve ser mudado para não comprometer resultado. Se mudar, o risco aumenta. Então, olha, está extremado, então está aqui, deixa do jeito que está, o time está ganhando, não se mexe. E eu não consigo olhar para nenhuma outra coisa, não consigo avaliar mais nada porque eu estou fixado. Estou preso lá no extremo da intolerância, eu me recuso. É aquela coisa de enxergar o que eu acredito. Qual que é o extremo da passividade? Bom, eu acredito que a coisa está acontecendo e acho que não vai mudar nada, né? Não tem nada que dá para fazer para melhorar. Olha, está acontecendo e eu me submeto a isso. A passividade tem essa questão da submissão, do submeter. Então, eu não analiso o contexto, eu simplesmente olho e falo, olha, é isso que está acontecendo? É. Então tá, então vamos esperar para ver o que acontece, né? Como é que você tem reagido? Você está mais para ser rígido ou mais para a passividade? Ou você está um pouquinho mais próximo do equilíbrio? Próximo, Mônica, por favor. Autoconfiança. Autoconfiança é a capacidade de agir, de encontrar soluções para os problemas e obter resultados. Gente, quando a gente fala de autoconfiança, normalmente vem alguém, né, com essa questão mesmo, essa postura, essa coisa toda. Mas a autoconfiança é você ter consciência das suas habilidades e talentos. E a gente tem uma dificuldade muito grande de falar de autoconfiança, porque lembra quando a gente falou de autoconhecimento lá? A gente foi criado, e tem uma crença aí, de que se eu falar das minhas habilidades, do meu talento, dos meus talentos, eu posso parecer arrogante. Então, tem uma mistura aí de sentimentos. Então, a autoconfiança é você ter, sim, a noção clara de quais são suas habilidades e seus talentos. E se você parar para pensar agora, não está enrolando, né? Peraí. Se você parar para pensar agora, há quanto tempo você não se autoavalia e vê, e revê, ou relembra quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos, o que você faz bem? Né? A capacidade de agir e obter resultado é questão de autoconfiança, de você olhar, de chegar a um trabalho e você falar assim, ok, eu sei fazer, mas nesse prazo é impossível. Eu sei fazer, o prazo dá, mas eu não tenho recurso humano para isso, eu não tenho estrutura. Então, é a autoconfiança de olhar e de ver como resolver, né? É segurança ao dividir responsabilidade. Gente, é aquela coisa da autoconfiança, o equilíbrio, é quando eu não tenho medo, né? Não tenho aquele medo de virar e falar, não posso abrir mão, é melhor eu ficar segurando aqui, porque eu não sei como é que vai ser. Não, eu vou dividir com tranquilidade. E, principalmente, nos dias de hoje, é saber pedir ajuda quando necessário. Quando a nossa autoconfiança está em equilíbrio, gente, a gente consegue saber pedir ajuda, porque a gente sabe até onde a gente consegue ir e em que eu preciso ajuda. Isso é muito importante. O que é intolerância? A intolerância é aquela pessoa que, assim, olha, eu confio que eu sei o que é melhor, não adianta você querer dizer, não, olha, vai na minha, segue aqui. É melhor fazer do meu jeito. E eu não abro mão. Qual que é a passividade? Olha, eu não sei muito bem como contribuir para melhorar. Eu até lá no fundo, lá dentro de mim, eu sei que eu sei. Mas é melhor eu esperar alguém falar primeiro, né? Mônica, quer completar alguma coisa ou podemos seguir? Então, vamos lá, tá caminhando, vamos lá. Próximo. Autocontrole. Muito bem. Isso aqui, gente, tem sido um desafio no último ano para todos nós, né? A capacidade de administrar as emoções e os comportamentos quando está sob pressão ou diante de imprevistos.
gerando flexibilidade e segurança nas suas relações e no ambiente. Gente, o autocontrole não é, e uma coisa que é importante eu dizer, quando você fala assim, estou resiliente, você não vira um outro ser. Você continua sendo quem você é. Então, na verdade, quando a gente fala de autocontrole, é a capacidade de transitar, como a Mônica falou lá, né, da raiva para a tristeza, né? É conseguir fazer esse trânsito, de vivenciar algo e olhar e falar, não, isso aí está me causando uma tristeza imensa. E eu vou sofrer, eu vou viver esse momento. E aí você sofre, mas você também consegue se tirar desse lugar. E aqui, o autocontrole traz uma coisa muito importante da gente dizer, nesse tempo de pandemia, que é essa questão da gente tá muito aqui na tela e a gente tem que estar mostrando que está bem sempre. Então, um controle de emoção muito sorrindo o tempo inteiro. Sabe que ele vai apanhar sorrindo, né? Então, só que não. A hora que a raiva vem, porque e para que eu estou sentindo essa raiva? Como é que eu administro isso? Como é que eu me permito? Qual o quantum de raiva é permitido e o que é que eu ganho com essa raiva? Né? Porque não adianta nada, assim, não, veio a raiva, veio, ok, mas de você conseguir se perguntar e se questionar de até onde essa raiva vai me ajudar ou não. Isso que é o controle. Então, quando a gente fala do extremo de intolerância, é quando você é dominado pela emoção e você reage imediatamente, assim, sem usar racionalidade, gerando agressividade, indo para cima, sabe aquela coisa de bater no dedão, subir pro tampão? Aí eu explodo, eu falo, eu grito, eu choro, e fico nervoso e vermelho, e depois me arrependo, porque acho que eu exagerei um pouquinho, né? Então, depois eu passo 2 semanas me martirizando porque eu fiz isso, mas tudo bem. O que é a passividade? Eu sou dominado pela emoção que podem gerar paralisia. Sabe aquela coisa, aquela travada no maxilar, assim? E você fica ali, vamos resolver, mas aqui o fígado já azedou, você já está aquela coisa assim, aquele mal-estar, já dá aquele vulcão vem subindo, mas você dá aquela travada boa, né? E segura, ou mesmo se submete, fica triste, se desespera, fica mal. Então, como é que você está nisso? Próximo, Mônica, por favor. Conquistar e manter pessoas. Nossa, gente, como tá difícil conquistar e manter pessoas aqui, né? Todo mundo aqui, ó. Conquistar e manter pessoas é a capacidade de conquistar novos relacionamentos e manter vínculos sem medo. Buscar apoio, amigos e pessoas com quem se aconselhar, formando redes de apoio e proteção. Uma coisa que é muito importante no conquistar e manter pessoas, quero colocar 2 coisas para vocês. Quando a gente fala de resiliência, e é muito estranho que a gente fala assim, na resiliência eu tenho que, autoconhecimento, eu tenho que voltar para dentro para depois eu olhar para fora. Eu tenho que trabalhar dentro para poder ter flexibilidade para agir ao que acontece. Então, na resiliência, primeiro eu. E quando é o primeiro eu, não é num sentido egoísta, é num sentido de se eu estiver bem, eu vou conseguir cuidar do entorno. Então, no conquistar e manter pessoas, como é que eu formo redes de proteção e apoio? Como é que, assim, vivendo o que estamos vivendo, se eu estiver doente amanhã, eu tenho um médico na minha rede de apoio que eu possa perguntar alguma coisa? Se eu tiver algum problema na empresa, no casamento, tal, eu tenho um advogado que possa me ajudar? Se eu precisar, se eu perder o emprego amanhã, gente, se você perder o emprego amanhã, com quem é que você toma café na semana que vem? Então, a questão aqui não é você virar e falar, nossa, tenho essa, tenho 4 pessoas com quem eu tomo café semana que vem. Então, a pergunta não é essa, não. A pergunta é, como tem sido o seu relacionamento com essas 4 pessoas? Tem sido WhatsApp? Tem sido mensagenzinha de Natal? Nossa, não falo há 3 anos. Como é que você tem mantido a sua rede de proteção e apoio? Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é que, assim, todos nós estamos ficando mais velhos a cada dia, gente. Quem é que você quer ter quando você tiver 85, 90? Como é que você trabalha e mantém essa relação para ter com quem trocar daqui 20 anos, 40 anos,
depende da idade, da sua idade. Quem é que você quer levar com você? Como é que você conquista e você mantém? Muito bem, o que é intolerância? No sentido de conquistar e manter pessoas, né? Tem muito que é aquela coisa de... Vamos pensar na festa da firma, aquela que a gente tem uma saudade tremenda, gente. Aquela que a pessoa quer super arroz de festa e que ela chega e ela comenta com todo mundo como você tá lindo, esse cabelo ficou ótimo para você, sua roupa tá perfeita. Ai, que bom que você veio. Mas é tudo muito na superficialidade. E ela faz uma questão de agradar a todo mundo. O que isso representa, essa pessoa? Ai, que ela é uma chata, Nilza. Não, gente. O que há por trás? Uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de reconhecimento, de aceitação. Então, esse atacar, essa intolerância, é uma necessidade de talvez eu não tenha habilidade para cativar, eu tenho medo de não ser aceito. O que seria o oposto? Vocês vão vir a falar, ai, a pessoa tímida. Não, não, gente, o timidez, volta a dizer, nós estamos falando de comportamento. Pelo contrário, provavelmente aquela pessoa que ela entra na festa, ela pega a sua taça lá de Prosecco, vai para um canto com um olhar mais altivo, um olhar aquele cumprimento só com a cabeça, do tipo, boa noite, que bom estar aqui, mas que eu estou na minha. E vocês vão falar assim, nossa, como é arrogante. Será que é isso mesmo? Será que também não tem aí um problema de sou pouco hábil para conversar com as pessoas, é melhor eu ficar na minha, né? Também assim, e se eu falar e não for aceito, se eu não conseguir manter uma conversação? Então, os extremos, muitas vezes nos representam aí, a gente nem está sabendo, né? Próximo, Mônica, por favor. Empatia. Gente, eu estava conversando com a Mônica e a gente discutindo aqui que foto que a gente ia colocar, né? E eu falei assim, vamos colocar uma foto daquela que a gente não pode. Um aperto de mão. Que saudade desse aperto de mão. E a empatia na resiliência, gente, ela tem um papel muito, muito, muito importante. Capacidade de estabelecer comunicação com o outro, compreendendo suas necessidades, ao mesmo tempo emitindo uma mensagem de tal modo que o outro responda com reciprocidade. Aqui eu quero voltar um pouquinho na definição, quando a gente fala que resiliência tem a ver com estratégia. Gente, vocês já pararam para pensar que a gente não para pensar para falar, a gente não pensa para poder falar, a gente chega falando. Então, o pensar e organizar estrategicamente essas verdades que a gente tem, lá do nosso ciclo virtuoso, do ter a percepção, do ter a consciência, quando a gente elabora para falar, a chance de ter reciprocidade é bem maior. E a empatia, no mercado hoje, a gente fala assim, a empatia é se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu pego a dor dele para mim. E aí eu volto no que eu acabei de falar para vocês. A questão do olhar para o outro, se eu cuidar primeiro de mim e me colocar ao lado do outro, eu vou conseguir, sem dúvida, poder ajudá-lo muito melhor do que se eu pegar a dor dele para mim. Então, a questão da empatia, ela tem primeiro quem é que está na minha frente? Como é que eu elaboro o que eu preciso falar para eu ter reciprocidade? Talvez eu nem precise falar, né? Então, o primeiro ponto é o se comunicar com clareza, com verdade, com significado. É elaborar essa fala, né? Ou, muitas vezes, é calar, para poder ter a reciprocidade, para poder atender. E também é o que a gente chama de escuta ativa, que é uma dificuldade imensa no que estamos vivendo hoje, gente. O que é escuta ativa? Escuta ativa, o oposto de escuta ativa é aquela coisa de você estar conversando com alguém e a pessoa está falando e você já está pensando na resposta. Quem nunca? Todos nós, o tempo inteiro. Então, a pessoa está falando e a gente já está pensando aqui o que eu vou responder, como é que eu vou rebater. A gente está no mesmo nível. O que é a intolerância e a passividade aqui na empatia? A intolerância, eu vou usar exemplo bem absurdo, assim, sabe aquela festa de família que a gente está proibido de fazer? Mas vamos entrar aqui, né, conversar aqui, fazer uma chamada de vídeo com a família inteira. Aí a tia lá vira e fala assim, nossa, não dormi nada essa noite que eu estou ruim da coluna. Na sequência, a outra tia fala assim, isso aí não é nada. Eu estou ruim da coluna e ela me atacou a gota. Estou há 3 meses ruim.
Nossa, estou demais aqui. Aí não basta sua mãe também vir e falar assim, porque vocês não têm um marido roncando do lado há 20 anos. Gente, a intolerância a minha dor é maior que a de todo mundo, eu não estou ouvindo o outro. Eu olho para a minha dor, eu acredito que as pessoas não pensam como eu, então, assim, cada um pensando o seu, a minha dor é maior. Então, isso é intolerância. O que é a passividade? A passividade é aquela coisa de as pessoas são complicadas demais, sabe? Dá muito trabalho lidar com elas, melhor manter a distância mesmo, sabe? Tipo assim, então aquela coisa assim, você está ali para entregar um trabalho num projeto, gente. Aquela coisa, dependendo aqui da rede, internet dando problema, você chama aí o seu par e vira para ele e fala, nós temos que entregar o trabalho daqui a 40 minutos, já está dando hora do almoço. O que você acha? A gente fala com o chefe que a gente não vai conseguir, a gente deu um perdido, a gente pede para estender o prazo. O que você acha? O par fala, olha, pega o celular, olha a hora, falou, nossa, já é quase meio-dia mesmo. Nossa, eu tô com fome, me dá 10 minutos, eu vou pegar alguma coisa para comer. Oi? Ele não ouviu nada que eu falei, ele não está preocupado. Não, é o extremo da passividade. Sabe aquela amiga que quando você está andando no shopping e você está lá assim, ele terminou comigo, depois de tanto tempo, no meio da pandemia, ele terminou no namoro e de repente a amiga vira e fala assim, menina, que macacão maravilhoso, olha que coisa louca esse macacão. Deprime, vai, gente. Agora, também, quem nunca? Tem dia que a gente está muito aí para falar assim, ai, minha dor está maior que todo mundo. E no outro dia nossa, cansei, não estou ouvindo nada não, vai aí, né? Cada um com seus problemas e a gente toca. Então, esses são os extremos. Próximo, Mônica, por favor. Estou aqui olhando por área, gente. Vamos lá. Vamos apertar. Leitura corporal. A leitura corporal é outra coisa extremamente importante nos dias de hoje. Normalmente, a gente se dá conta do que acontece no nosso corpo a gente se dá conta do que acontece no nosso corpo depois que o estresse acontece. Você passa por uma situação de estresse, aí depois você cai gripado, ataca a gastrite, dá enxaqueca, trava a coluna, enfim. Na resiliência, tomar consciência do que está acontecendo no seu corpo na hora que o estresse está acontecendo. Mas por que isso tem a ver com a resiliência, Nilza? Isso tem a ver que você tem a possibilidade de se reposicionar. É aquela questão de você parar, dar conta do que está acontecendo no seu corpo. E se eu perguntar para você, durante o momento que está acontecendo um estresse, um desafio, alguma coisa grande, você não faz a menor noção do que acontece. Você não tem a menor noção. Você fica pensando assim, peraí, o que acontece? Eu bato a perna, a mão sua, pulo a veia aqui no pescoço, na cabeça. Quais são os extremos? O lado da intolerância, o atacar, gente, é aquela pessoa que vem falar assim, gente, eu já estou falando aqui há mais de meia hora, eu acho que já vai dar aqui um problema de garganta, eu já vou tomar um própolis, espera um pouquinho, né? É aquela coisa do hipocondríaco. Chegou um trabalho gigante, nós vamos ir para trabalhar e tá falando, já me deixa aqui, que a gente só de olhar. Nossa, já estou até passando mal. Esse é o extremo do atacar. Qual que é o extremo da passividade? O da passividade é aquele assim, daqui, chegou um trabalho, manda aí, bate no peito, eu não paro para ir ao banheiro, eu não paro para comer, eu não paro para almoçar, não paro para nada. Aí eu entrego o trabalho e no dia seguinte eu desabo. Quem nunca também, né? E aí é aquela coisa da passividade, aquela coisa assim, olha, eu nem consegui almoçar hoje. Sério mesmo? Será que me deu para 15 minutinhos? Próximo, Mônica. Otimismo com a vida. Capacidade de finalizar tarefas, confiar no desempenho de forma equilibrada, contornar problemas, cultivar esperança, criatividade e bom humor. Gente, a questão do otimismo com a vida tem muito a ver de juntar aí tudo que a gente falou, né? Falar do autocontrole, falar da autoconfiança, falar da leitura corporal, porque se trata de ter otimismo. E nós não estamos falando aqui daquela positividade tóxica que está aí pelo mercado, que é essa questão da gente não, vai estar tudo certo, a super esperança, vai ficar tudo super bem. Gente, a questão do otimismo com a vida é você acreditar que a coisa vai melhorar, mas de uma forma concreta, né? Mesmo fazendo uma boa análise de contexto,
E a gente conseguir olhar, e outra coisa é ter criatividade. Criatividade é o quê? Repertório, é parar para lembrar. Então, a questão aqui é a gente saber que não é sair do A para o B, do A para o B. Otimismo com a vida é ter criatividade de saber que você pode fazer voo de borboleta. Eu vou do A para o Z, volto para o W, vou para o G, vou para o B, volto para o C, vou para o H, para poder encontrar saída, porque tem saída. A questão é da gente não estar agarrado em alguma coisa enrijecida, cristalizada. É cultivar a esperança, é olhar a vida em perspectiva e acreditar. Quais são os extremos do otimismo com a vida? A intolerância é aquela lente cor-de-rosa de Poliana de que tudo vai dar certo, tudo está muito bem, não precisa mudar nada. Não vamos fazendo aí, olha, vai levando, vai estar tudo bem, não tem problema nenhum. Sem fundamentação nenhuma, de forma superficial, porque eu não consigo, eu não dou conta, eu não estou dando conta de lidar com isso, não. Então, como eu não dou conta, eu acredito que vai ficar tudo bem mesmo. Qual que é o oposto da passividade, gente? É a lontra lá, né? Assim, ó mês, ó azar, ó ano, eu sabia que ia dar errado, se não vai mudar nada, o que adianta? Vai dar errado mesmo, entendeu? Não tem vacina, não tem nada, vou pegar, não tem respirador, gente, não vai mudar. Então, assim, vivo aqui, triste mesmo, não tem jeito. São os dois opostos. E, por fim, próximo, Mônica. Sentido da vida. Relaciona-se com as razões do seu projeto de vida. Colocar-se em segurança, ter fé, saber avaliar riscos e atribuir significado ao que faz. Refere-se a acreditar em um sentido maior para a vida, viver com propósito. Gente, sentido da vida é todo mundo. O ano passado, muita palestra, muito mundo falava assim: vamos ver como que eu vou sair. Quem serei eu ao final dessa pandemia? Gente, você será ao final dessa pandemia, assim, depende de quem você está sendo hoje, né? Então, quando a gente fala de ter sentido da vida, sim, de ter um projeto, de acreditar em algo, não apenas ter, e que é muito legal ter. Daqui 20 anos eu quero ter uma ilha, um iate, ou sei lá. Mas o importante é quem eu quero ser daqui 20 anos, quem eu quero ser daqui 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos. E a grande questão aí é o atribuir significado ao que você faz hoje. Se você atribui significado ao que você faz hoje, você consegue construir para chegar lá. Porque a questão também é o caminho. Daqui 20 anos eu até consegui o que eu quero, mas na hora que eu olho para trás, assim, olha, gente, cheguei, mas foi difícil, viu? Briguei, foi ruim. Como que você quer chegar daqui 20 anos? Então, quando você tem essa questão do atribuir significado ao que você faz, ao acreditar que a vida é maior do que isso daqui que nós estamos vivendo hoje, que ela é além, né? Tem a transcendência, a gente começa a se colocar em segurança, a gente vai se cuidar hoje, sim. A gente vai ter fé de que vai passar, a gente vai ter otimismo, né? A gente vai parar para avaliar riscos e cuidados, fazer uma análise de contexto e olhar o que é arriscado, quais são os pontos cegos, né? E aí, quando a gente estabelece essa questão de atribuir significado ao que a gente faz hoje, mesmo nas mínimas coisas, é trazer celebração para hoje, eu consigo construir um propósito e viver além, né? Mônica, você quer... deixa eu dar aqui um exemplo de intolerância, né? A intolerância aqui, gente, do sentido da vida, é a pessoa que ela é agarrada no que ela acredita. Ela estabeleceu algo que ela crê e é aquilo que ela quer para o futuro, ou que ela acredita que é a vida, e ela olha para você e fala assim, escuta, você tem que acreditar no jeito que eu estou falando, eu estou dizendo e pregando, acredite em mim. E se você não acreditar, você não é dos meus, não adianta. É você ser tão agarrado no que você acredita que você fica cego para as outras coisas. E a passividade é quando a gente perdeu a capacidade de sonhar. A passividade é quando assim, pô, já fiz, já aposentei, eu estou trabalhando, mas estou aqui, mudou aí a aposentadoria, não tem muito para onde ir. E aí a vida vai levando. E aí, você está onde? E aí, Mônica? E aí, eu acho que uma coisa importante que a Nilda já foi trazendo para nós é que
assim, a gente didaticamente apresenta as áreas de forma separada, né? Mas essas áreas, elas se interrelacionam. Alguns de nós têm áreas mais tendendo ao equilíbrio, áreas mais tendendo à passividade ou áreas mais tendendo à intolerância. O autoconhecimento é essa capacidade de a gente conseguir se perceber nessas áreas. E o ponto importante é que a área mais fortalecida, por exemplo, análise de contexto, como a Nilza já até deu um exemplo, ela pode ajudar a fortalecer as outras áreas. Conquistar e manter pessoas é uma outra área, todas são importantes, mas conquistar e manter pessoas mais do que nunca hoje é uma necessidade. Tem pessoas que têm uma facilidade de conquista, ela tem, né, um WhatsApp, um Instagram, lotado de pessoas, um Facebook, ela mantém. E a manutenção tem a ver enquanto tenho reciprocidade com o outro, o quanto eu estabeleço uma relação com o outro, né? Que não é a questão de só vir para mim. A hora que eu percebo alguém do meu grupo social, ou do grupo do trabalho, ou de pessoas que a gente conhece na rua e que precisa de suporte, eu dou esse suporte. Voltar o suporte para o outro, dar atenção para o outro, é manter pessoas, é estar com elas, né? E uma coisa muito importante hoje, que a gente fala, numa situação como a gente vem viciando, é o suporte, que não é só o suporte pessoal, né? Mas também o suporte médico, o suporte psicológico, o suporte psiquiátrico. Eu estou percebendo isso em mim, ou estou percebendo isso no outro? Eu posso ajudar o outro de alguma forma? Eu acho que também é uma coisa muito importante de a gente pensar. E, de novo, essas áreas todas, e esse convite que a gente fez, e a Nilza foi instigando, de pensar como é que eu estou em cada uma dessas áreas e perceber, primeiro, que áreas eu tenho fortaleza. Vamos começar por elas? Né? Vamos começar por aquilo que a gente faz bem? E aí, a partir daí, olhar para as outras áreas e pensar, bom, aqui eu preciso prestar mais atenção, aqui eu preciso estar mais atento, né? Aqui eu preciso olhar com mais cuidado. Então, acho que essa inter-relação entre as áreas, para que a gente consiga ter atitudes mais flexíveis, tomar decisões mais conscientes, é também uma forma de a gente contribuir aí na nossa conversa, dizendo o seguinte, didaticamente elas são assim, mas é essa fusão, essa inter-relação e conhecer como eu estou em cada uma delas, e momentâneo também, porque isso pode mudar, é importante também para o desenvolvimento da resiliência. Próximo, Mônica. E por fim, para dar suporte para esse ciclo virtuoso de percepção, consciência e transformação, que é isso que a Mônica falou, essas 8 áreas vêm e nos dão suporte. Essas 8 áreas que podem ser mapeadas, inclusive, no Quest Resiliência, como a gente falou. Pode ir, Mônica. Para a gente fechar, né, e abrir as perguntas, 2 questões que a gente coloca agora nesse final. Primeira é, para vocês pensarem depois, que é um pouco do que a gente já comentou, porque eu preciso trabalhar em cada uma dessas áreas para buscar equilíbrio e trazer mais leveza para a minha vida. Pensando nas 8 áreas, e que escolhas eu posso fazer para contribuir de maneira criativa e estratégica para o meu cuidado físico e emocional por enfrentamento das mudanças. Porque, gente, ter uma postura resiliente frente aos desafios é uma escolha. Se dá através de um processo de reorganizar a forma como a gente olha para os desafios e como a gente busca resolver as situações com as quais a gente se depara no dia a dia. Nil? Isso, gente. Nós queremos colocar, por favor, fiquem... Olha, como eu falei, é muito conteúdo para pouco tempo, né? Então, a gente para a falar. Mas, solta um pouquinho, Mônica, por favor. Fica aí os nossos contatos, gente. Desculpa, Nilza. Opa, olha, tá aí. A gente está nas redes, né? A gente está no LinkedIn, está no Instagram, tem os nossos sites. E a gente sabe que a hora que a gente dorme em cima é que podem vir as dúvidas. Então, por favor, não hesitem
em mandar dúvida para a gente, em querer falar, pode mandar que a gente vai responder com o maior prazer, né, Mônica? Com certeza, gente. E aí, eu estou vendo aqui o chat piscando, então eu vou parar de compartilhar e vamos ver o que o pessoal tem aí para nos... que o pessoal tem nos perguntado aí. Bom, primeiro eu quero agradecer esse compartilhamento todo, Nilza, Mônica, que vocês estiveram conosco. Acho que claro, didático, fácil de entender, difícil de fazer, tá tudo certo. Mas eu falei no começo que não era fácil. É fácil de entender. Você já está aqui no pragmático, agora fazer isso virar ação, né? Mas e essa coisa da importância que eu achei super legal no final dessa junção, né, de todas as áreas, né, dessa integração de todas as áreas, que à medida que você ia falando, eu ia falar, vai, acho que nesse aí eu sou mais atacar, nesse aqui eu sou mais acatar. Aliás, eu adorei, porque eu não vou esquecer, né, porque é um jogo de palavras, né, atacar e acatar, né, como a gente se atrapalha até em falar isso, então a gente está sempre navegando, né, através delas. Eu adorei a exposição de vocês, foi muito bom. Vamos ver aí o que o pessoal quer perguntar para vocês. Estou olhando aqui no chat, ver se alguém tem alguma pergunta. O resiliômetro é matemático? Quanto Liliane, mais próximo ao equilíbrio. Então, como é que é essa questão do resiliômetro? Na verdade, é um mapeamento, né, das 8 áreas, em que a gente consegue observar nesse mapeamento quais áreas, dentro daquela figura que a gente mostrou, né, das cores que vai do verde, vai indo até o mais laranja e do vermelho, você consegue mapear naquele momento em quais áreas a pessoa está mais próxima do equilíbrio ou mais afastada. Inclusive áreas que a gente comenta que estão, como a própria Nilza falou, a gente chama de vulnerabilidade, ou seja, de repente, numa área, vamos pensar, sentido da vida, em que a pessoa está mais próxima dos extremos. Então, ele é um trabalho, foi desenvolvido com certeza, todo um trabalho estatístico de uma pesquisa que o Dr. Jorge Barbosa vem fazendo aí desde 2002, mas esse mapeamento é justamente essa análise em que áreas você está mais próximo ou não do equilíbrio. A partir desse mapeamento, a gente consegue trabalhar mais fortemente essa questão do autoconhecimento, né? Tentando entender e instigando muito, e, na verdade, é instigar muito que a pessoa repense as suas crenças, essas verdades que estão impedindo-a de seguir adiante, de avançar, né? Não é e é muito pessoal, de novo, o caminho é muito individual, né? Não tem, a gente tem ouvido muito isso em palestras e tudo mais, mas é verdade, né? Não tem receita de bolo. Na verdade, a partir do momento que você identifica inclusive é momentâneo, né? Aquele momento, né? Aquele período, aquele momento da vida, vamos chamar assim, você é capaz de olhar para você e buscar. E aí, o olhar de alguém, né? Um especialista em resiliência pode ajudar a desenvolver mais rapidamente essas áreas. Respondi, Lili? Beleza, querida. Nilza, quer completar? Só para a curiosidade sobre o Quest Resiliência, gente, ele é um questionário mesmo, ele é uma ferramenta, você responde, não são perguntas, são meio que afirmações. E ele mapeia como é que é a sua inclinação para o enfrentamento do estresse nessas 8 áreas. Daquele jeito que a gente colocou mesmo, né, com equilíbrio, indo para as extremidades. Eu também acho, vendo tudo isso, nossa, eu fiquei muito contente de ver o quanto é abundante, né, este tema, né? Essas 8 áreas eu não tinha ideia, né, do quanto é abundante esse tema, né? E o que me fez pensar aqui, né, em função da jornada de vida, né, que todos nós aqui temos, né, seja ela grande ou pequena, eu acho que em todos os momentos da nossa vida a gente já foi resiliente em algum momento, né? Seja no primeiro, segundo ou no terceiro ali, ou muito bravo, ou equilibrada, né? Ou passiva, né? Eu acho que a gente navega, né? Muitos de nós aqui,
acredito eu, que já navegou por todos esses momentos, né? E acho que a maturidade nos traz um novo olhar sobre as questões, né? Então, por exemplo, quando eu tinha 15 anos ou quando eu tinha 23 anos, talvez eu olhasse o mundo ou eu olhasse algumas questões sobre uma lente, né? E hoje, aos 60 anos, eu sou mais madura, eu vejo coisas com outro olhar, né? Então, eu acho que é um pouco dessa questão do amadurecimento também quanto aos temas, né? E também tem um outro ponto, que você pode, às vezes, ser ignorante, né, em alguns pontos. E isso não é ruim, né? É procurar entender aquilo, né? Então, tem uma certa situação, eu vou procurar entender, né? E não é ruim, né? Eu acho que essa é a busca pelo equilíbrio, né? Parabéns para vocês, eu gostei muito, muito, muito. Mônica, você quer responder? Você quer falar alguma coisa? Posso falar? Não, pode falar, Nilza. Só está um pouquinho baixo, Nil. Melhorou. Maria de Fátima, é muito, né? Obrigado por compartilhar e de fazer essa colocação, mas é importante dizer para você também, assim, a questão das crenças, elas têm um impacto real na vida da gente, sem dúvida. A gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo a lidar com as coisas, sem dúvida. Mas muitas vezes nós temos algumas pessoas que têm crenças tão cristalizadas, né, tão extremadas às vezes, em que a pessoa vai ser assim se ela não tomar consciência, então ela não muda, né, aquela questão de não tomar consciência. Então, quando a gente fala, tem o amadurecimento, sem dúvida, mas eu acho que quando a gente passa por um problema, você enfrenta, você avalia como você enfrentou, o que você faria diferente, você consegue mudar, isso sim traz esse amadurecimento. Mas nós temos aquelas pessoas que continuam dando murro em ponto de faca, ou reagindo da mesma forma, ou agindo muito para intolerância ou muito para passividade, se submetendo de forma absurda ao estresse ou ao que acontece, e sofre, continua sofrendo. Então, tem ali alguma crença que precisa ser ressignificada, né? Isso que eu falo, e é isso que é importante colocar, é um processo de aprendizagem. Pode ser aos 15, aos 30, aos 50, aos 70, aos 80, estamos aí. E a resiliência vem para ajudar. E ficarmos espertos com essa questão da repetição de padrões, né? Que aí traz você para pensar o quanto isso está novamente acontecendo comigo, né? Então, é isso. Juliano, por isso que a gente fala que é a jornada, né? Oi, desculpa, Lília. Não, o Juliano quer fazer uma pergunta para vocês. Está com a mãozinha levantada. Boa noite, meninas. Primeiro, parabéns, Nilza, parabéns, Mônica. Excelente apresentação e muito claro. O meu questionamento aqui está voltada a uma frase que vocês falaram que foi bem importante para mim, que a pessoa não é resiliente, ela está resiliente, né? Muito bacana escutar isso, e eu queria entender como estar resiliente, ele passa, né, por uma questão não só de maturidade, mas de perfil da pessoa, enfim. Existem exercícios ou existe um caminho que vocês orientem para que a pessoa consiga buscar esse equilíbrio e ficar mais tempo resiliente? Eu acho que, assim, quando a gente fala em estar resiliente, Juliana, obrigada pela pergunta, quando a gente fala em estar resiliente, porque não é uma condição que você chega ao final e passa por um processo e isso se consolida, né? Como a Nilza comentou, é um processo que você desenvolve, que você vai desenvolvendo ao longo da vida. As situações adversas, elas são as mais variadas, e você não está preparado para todas elas. Você pode ter situações com que você tenha mais facilidade, mais dificuldade. É lógico que o aprendizado e o autoconhecimento vão caminhando para esse processo. Agora, Juliano, o fundamental é a gente buscar se conhecer nas situações, buscar ver que recursos a gente tem próprios, e como uma das áreas buscar pessoas que nos apoiem a buscar esse equilíbrio, né? Porque, depois até a Nilza me ajuda, mas assim, existe uma falsa ideia que equilíbrio é uma coisa, um estado, né? Um estado zen, que você alcança mediante alguma coisa, né? O equilíbrio acontece, a gente quer que isso aconteça na maior parte das vezes na nossa vida, mas você está o tempo todo, né, sendo afetado por alguma coisa, sendo afetado por uma situação difícil,
foi uma palavra de alguém que você não gostou e tudo mais. Então, o equilíbrio vem daquele momento, da flexibilidade em lidar com aquela situação, estar bem com a resposta que deu, estar bem com a informação, com o resultado que você teve daquela situação. Nil, quer completar? Eu queria completar só dizendo assim, Juliano, que talvez ajude. De fato, se diante de uma situação, uma situação gravíssima, de fato, a emoção pode tomar conta e a gente vai se descobrir mais ou menos, né? Eu estando ou não. Opa, aconteceu aqui? Tudo bem aí? Todo mundo me vendo? Caiu. Eu estou vendo sim, pessoal. Tá, tô Tá aqui, vendo? tá bom. Então então eu caí todo aqui, mas se estão me vendo, tá bom. Compartilhar alguma coisa, eu acho. Eu acho que tá. Então, vou falar aqui que você está me ouvindo. Eu achei que tinha a grande caído. questão é essa questão do autoconhecimento. Então, o que a gente fala? No exercício diário, né, como a Mônica falou no começo, você não vai usar para... Tem hora que você não vai precisar mesmo da resiliência. A resiliência ela é para o enfrentamento do estresse. O exercício diário nas pequenas coisas, ela vai te trazendo. Outra coisa é você já ter vivido a situação e conseguir trazer para agora. Mas uma coisa que quando a gente exercita, e é uma coisa que você pode te ajudar a começar, então é esse ciclo do autoconhecimento, esse ciclo virtuoso, do se perceber o que é que você está sentindo em relação àquilo, para dar tamanho, trazer para a consciência, dar tamanho, profundidade, dar nome para sentimento, que é uma coisa que é muito difícil a gente dar. A gente se atropela. Mas uma coisa que eu proponho, né, que eu dou como sugestão, sempre que você puder e conseguir ter essa consciência de como você está se sentindo, não se pergunte por que você está tendo isso. Pergunte para que isso vai te ajudar, ou para como esse sentimento e essa forma de agir vai te ajudar. Porque se a gente entrar no porquê, a gente pode se afundar. Então, quando a gente muda aí a pergunta do porquê para quê, a coisa toma uma outra proporção. Então, aí vem ajudar um pouquinho. Mas foi o que eu falei no início, gente, não existe regra, é individual, pessoal intransferível, e é um exercício diário, né? Então, espero ter ajudado, Juliano. Muito, muito. Obrigado, Nilson. Obrigado, mãe. Imagina, gente. Pessoal, mais alguém quer fazer uma pergunta? São 8 horas, a gente cumprindo aqui o nosso horário, né, dos compromissos. Tem gente que está pedindo licença e saindo em função de outros compromissos. Se alguém tem mais alguma pergunta, mas Nilza e Mônica também deixaram os seus contatos, né? Então, alguém quer alguma palavra? Eu acho que teve elogios aqui no chat para vocês sobre o momento, né? O tema e o momento tão importante para todos nós, né? Bem cirúrgico. Então, eu agradeço vocês duas, agradeço a Dinâmica pela oportunidade de fazer mais esse Encontros para Mudança. Convidei todos vocês aqui no chat a preencher a avaliação de reação para nos ajudar a fazer melhor. E convido vocês para o dia 26 de maio, a última quarta-feira do mês de maio. Nós vamos ter mais um Encontro para Mudança, falando de cuidar das pessoas nas chamadas organizações ágeis. O que será que é isso? Como eu cuido do tal do pessoas no centro, o que será que é isso de verdade, né? Então, muito obrigado, boa noite a vocês, bom descanso, né? E vamos nos buscar o nosso equilíbrio todo dia, toda hora, né? Porque é isso que é o resumo, né? A gente não tem receita de bolo, né? Para a resiliência, não tem receita de bolo para a vida. Vivemos ela todo dia, todo momento. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.